That's my best friend. That's my best friend. Salve, salve, rapaziada, beleza? Quero dar um breve comentário, uma opinião sobre o que eu acho do nosso técnico atual, Antônio Oliveira, e falar depois dos nomes citados, né, de técnicos para que assuma o Corinthians em uma possível queda do Antônio Oliveira, que eu acho que seja o mais provável acontecer nos próximos dias, né? Só que assim, para o técnico Antônio Oliveira cair, ele vai ter que vir em sequências ruins de jogos, né? É algo que já tá vindo há muito tempo. Só que a gente não tem mais esse tempo, a gente não pode mais perder jogos, entendeu? Então, assim, hoje, atualmente, o corintiano, né, ele está refém do técnico, porque apesar de eu pessoalmente, e a maioria dos corintianos quererem que ele caia, para que isso seja possível, o Corinthians tem que perder e fracassar em outros jogos, em mais jogos, né? E a gente não quer que isso aconteça. Então a gente meio que está refém do técnico, né? Não é uma parada que, assim, se o Antônio Oliveira ganhar jogando mal, ele vai ser demitido. Não vai, porque o Corinthians precisa só de vitória, não precisa jogar bem. O Corinthians precisa de vitória, fazer pontuação, subir na tabela. Então não importa de que maneira o Corinthians vai estar fazendo isso. Se ele estiver fazendo, ele vai continuar no cargo. Então, assim, eu acho que a demissão do Antônio Oliveira, se acontecer, quer dizer que a gente fracassou, né? O Corinthians fracassou no ano. Então, assim, que na real o Corinthians já fracassou no ano, né? Mas pode ficar menos feios com os campeonatos paralelos que a gente tem, né? Uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, dependendo de como o Corinthians jogar, o que acontecer nesse campeonato, pode tornar o ano menos feio, entendeu? Porque a gente quase rebaixou no Paulista, e a gente hoje, numa notícia que eu ouvi, a gente tem 51% de chance de ser rebaixado. Ou seja, mais da metade das chances é pra gente ser rebaixado. Então isso já deixa muito explícito o que eu acho do técnico, né? Pra mim, um técnico limitadíssimo, né? Não tem sistema tático, não tem time, né? O time do Antônio Oliveira não é aquele time que você sabe de cabeça. Pô, quem vai jogar são esses caras. Porque cada dia o cara vem com um time. Do nada tem o Igor Coronado, do nada não tem mais, do nada tem Mosquito, do nada não tem mais. Então o cara ainda tentando naquela fase de testes. O Corinthians não tem tempo para testar, o Corinthians não tem tempo, o Corinthians precisa ganhar. E eu também não acho que o Corinthians tem um elenco ruim, tá? O Corinthians não tem elenco ruim. Todo mundo fala, mas o técnico não tem peças. O Vitória tem, o Criciúma tem, né? Esse time aí tem, com todo respeito ao time. E os caras tem, né? E os caras estão melhores que a gente. Tá? Os caras estão jogando futebol melhor do que a gente. Apesar de os caras estão brigando junto com a gente para o rebaixamento, eles estão numa condição melhor do que nós, né? A pressão lá para eles está menor. Claro que a gente tem que comparar as proporções do time, né? Mas mesmo assim, o time vem desempenhando um pouco melhor, ligeiramente melhor do que o Corinthians, mesmo sem elenco, entendeu? Então essa desculpa de elenco pra mim não cola, tá? Então pra mim o Antônio Oliveira já passou do tempo, né, no Corinthians. No começo, quando ele chegou, no Paulista, eu achei até que ele fez bons jogos, né, boas vitórias. Em clássico também, né, eu não sei se ele já perdeu, não me lembro, tá? Eu sei que ele empatou com o Palmeiras lá, com 2 jogadores a menos. Empatamos com o São Paulo, não lembro se teve outro, né? Enfim, não é importante agora. Mas não dá pra falar que a passagem dele pelo Corinthians foi total tragédia. Não foi, tá? Não foi. Mas ele não é o técnico pro Corinthians, cara. Ele é técnico pra meio de tabela pra baixo, tá? E outra, eu não tô falando que ele não venha a ser um bom técnico, tá? Hoje, agora, na situação que a gente vive, nas turbulências que a gente vive, ele não é o técnico certo para o Corinthians. Hoje, na minha visão, o Corinthians precisa de um técnico pulso firme. Eu vou citar um nome aqui muito fora da realidade, nem tô falando que quero que o Corinthians contrate esse cara, mas eu tô falando que o Corinthians precisa de um técnico tipo Jorge Jesus. Lembrando, não tô falando que o Corinthians tem que contratar o Jorge Jesus, porque ele não viria também. Quando eu falo tipo Jorge Jesus, é aquele técnico louco, entre aspas, sabe? Louco, que xinga jogador, fala na cara, briga, sabe? Aquele cara que fica maluco, se descabela. A gente precisa de um técnico assim.
a pressão que a gente vive, pros caras cair na realidade, sabe? Se tocar, entendeu? Então, como eu disse, novamente citando o técnico Antônio Oliveira, pra mim, não deveria ser mais técnico do Corinthians, deveria ter sido demitido do jogo contra o Flamengo, porque o time tomou um pau, né? Tomou um pau, perdeu só de 2-0, mas tomou um pau, e o cara não sabia o que fazer, ele metia atacante, o cara tirava meio de campo e metia atacante. O cara só botou atacante. O cara, mano, tem que ganhar, vamos botar atacante. Porque na cabeça dele funciona assim, atacante faz gol. Então assim, tira o zagueiro, bota atacante, tira o zagueiro, bota atacante. Porque na cabeça dele é assim que funciona, tá? Então pra mim já passou da hora. Sobre os nomes citados, né, Jorge Sampaoli, Diniz, Carille, Cuca, pra mim nenhum é ideal, né? Nenhum ideal. Cuca a gente já sabe o porquê, foi escorraçado daqui. Eu, se fosse o Cuca, não voltaria, mesmo se me implorasse de joelho. Não acredito que o Corinthians tenha essa ousadia de ir atrás dele de novo. Mas se fosse, eu não voltaria. Se eu fosse o Cuca, claro. Carille, o tempo dele eu acho que também já passou no Corinthians, né? Apesar de nas passagens dele, a defesa ser muito sólida, né? A defesa do Corinthians ser uma marca dele. Apesar de que nos últimos tempos dele no Corinthians, o Corinthians começou a tomar muito gols, mas mesmo assim foi uma marca muito grande que ele teve no Corinthians, tomar poucos gols, né? Ganhava de poucos gols de diferença, mas ganhava 1-0, 2-0, 2-1, tomava poucos gols, fazia poucos gols, mas a gente ganhava, entendeu? Mesmo assim, eu não acredito que ele seja mais técnico por Corinthians, já passou da época dele. O jeito que ele saiu também daqui, não sei se ele aceitaria também voltar, e também não acho que ele seja o técnico ideal. O Diniz, time suicida, meu Deus do céu, no Corinthians, não acho que ele seja um nome ruim, tá? Não acho que ele seja um técnico ruim, mas pro sistema dele dar certo ele precisa de tempo, o Corinthians não tem tempo. E também não sei se o jeito de Diniz jogar seja a cara dele. Eu, pessoalmente, gosto do jeito que o Diniz joga. Quando o time tá encaixado, é bonito de assistir, realmente. É muito bonito de assistir. Mas eu acho que os jogadores do Corinthians nem tem essa criatividade nem tem QI pra fazer esse tipo de jogada que o Diniz quer. Então também acho que ele seja uma péssima escolha. Já no caso do Jorge Sampaoli, apesar da forma que ele saiu do Flamengo, né, que o auxiliar dele bateu no Pedro, talvez seria um bom nome, porque o time dele, geralmente ele pega, com exceção do Flamengo, ele pega times às vezes de elencos não tão badalados, ele faz um bom trabalho, né? O bom do sistema do Jorge Sampaoli é que geralmente os times dele dão certo com pouco tempo. Então, nessas circunstâncias atual, talvez o Jorge Sampaoli seria o melhor nome para o Corinthians. Nessas circunstâncias atual, não acredito que ele seja também técnico para o Corinthians. Aquele técnico que você vai contratar para 3, 4 anos. Não acredito. Eu acredito também que um técnico bom, final do ano, o Augusto Melo tem que procurar um cara de fora, um cara sem nome. Claro, se viesse um Guardiola da vida, óbvio, tá ligado? Mas, tipo assim, quando eu falo um cara sem nome, é tipo um Abel que veio sem nome. Ele fez o nome dele aqui. O Zubeldia, querendo ou não, apesar de não ter conquistado ainda muitas coisas pelo São Paulo, é um técnico que pouca gente conhecia, mas está fazendo um bom trabalho. Apesar de o São Paulo tá vindo de uma sequência de derrotas, ele está fazendo um ótimo trabalho. Então eu vim buscar esses caras de fora. A inteligência do Corinthians, você tem que procurar esses técnicos, porque pelo amor de Deus, os caras não sei enquanto os caras são lá, o trabalho deles é só esse, cara. É só esse. É pesquisar, fazer pesquisa de mercado, olhar os times e tal. Cara, não é possível que não tenha um técnico aí. Não é possível, cara. Cara, não é possível que o staff do Corinthians não tenha criatividade, não tenha networking com outras pessoas, que eles conheçam algum técnico aí diferente dos nomes já citados, dos nomes padrões de citar. Quando o time tá perto de descartar um técnico, demiti-lo, é sempre os mesmos nomes que aparecem. Mano Menezes, Cuca, Luxemburgo, é sempre esses nomes. Mas, cara, é que nem eu tô falando. Pra curto prazo, talvez um desses nomes, que já é padrão, já é chavão, né? As pessoas falarem, seria talvez um nome ideal pra agora, pra curto tempo. Mas é aquele coisa de contrato de 1 ano até o final do ano. Nos livrar do rebaixamento, e aí sim você busca outro cara.
entendeu? É um cara pra... O Augusto Melo prometeu na sua campanha que é trazer treinador pra 3, 4 anos, e é isso que a gente quer, tá? Sobre um técnico também que o pessoal tá falando muito, que é o Felipão, cara, eu como corintiano não tenho problema. Ele foi ídolo no Palmeiras, pra mim eu não me importo com isso. Pra mim o Corinthians é maior do que essa rivalidade, entendeu? Se jogou no Palmeiras, se treinou no Palmeiras, não pode treinar pelo Corinthians. Mano, se ele vir fazer nós jogar, eu quero que se dane, sabe, pra quem que ele treinou. Eu só quero que ele faça o Corinthians jogar bola. E assim, ele fez ótimos trabalhos, tá? Chegou numa final de Libertadores com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, obviamente, é um time melhor do que o nosso, mas é um time com tamanho menor do que o nosso. O cara chegou numa final de Libertadores, né? E ano passado ele brigou com o Atlético Mineiro para ser campeão do brasileiro. Obviamente que em algum momento ali do ano já sabia que o Atlético não ia ser campeão, mas o cara brigou lá em cima. Os caras estão classificados para Libertadores, os caras estão jogando Libertadores. Então, eu falei há um pouco tempo atrás do São Paulo, agora no vídeo, agora mesmo, eu falei do São Paulo, mas eu pensando bem, eu mudo minha opinião. Eu preferia até o Felipão do que o São Paulo. Como esse áudio está sendo gravado um pouco depois e não queria cortar aquela parte do São Paulo, entre os dois, eu preferia até o Felipão, cara. Porque é um cara experiente, tem nome, né? Ele aguentaria muita coisa, né? Muita coisa pelo time, entendeu? Ele seguraria muita barra de muito jogador. Então, pra mim, dentre todos esses nomes, é o melhor pra mim, né? Apesar de eu já estar vendo algumas notícias aí que o Corinthians está conversando com o staff de Fernando Diniz, Carille. Pô, pra mim é regressão. É que nem eu falei, o Diniz, ainda o time dele, eu acho bonito de jogar. Mas o Corinthians não tem peça pra isso e não tem tempo pra isso, tá? Então, assim, pra mim, dentre esses nomes aí, eu preferi o Felipão, tá? Então, eu espero que o Corinthians não faça cagada. O Corinthians não tem mais margens pra erro, né? Então, se ele for realmente trocar de técnico, que faça uma escolha boa, né? Eu também acho que tem que ser uma escolha que não faça igual a antiga gestão, não. Contratar um cara no final do ano, no meio do ano, e dar 4 anos de contrato pro cara. Não faz nem sentido o que fizeram com o Mano Menezes, né? Então, pra mim é contratar mais um cara, um técnico pra até o final do ano. E mesmo o Corinthians, do Antônio Oliveira, estiver ganhando. Porque pra mim o Antônio Oliveira não é técnico para o Corinthians. A não ser que do nada o cara vire a chavinha na cabeça dele e comece a golear todo mundo aí no Brasileiro. Aí você deixa o cara. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então é isso, rapaziada. Se vocês tiverem também alguma opinião que queiram compartilhar, né? Tiver algum nome de técnico também pra falar, deixem nos comentários.